Então, essa é uma coisa que foi um ovo de Colombo da FUNCAP, que foi atrair na forma de bolsa. Vamos atrair na forma de bolsa. E mais, nós vamos dar, ou seja, existe o recurso do pesquisador, mas existe uma equipe técnica formada no âmbito dessas secretarias que vai permitir que aquele pesquisador trabalhe em cooperação com a respectiva secretaria. Então, para isso dar certo, é claro que precisa ter envolvimento da secretaria, e aí não só da sua gestão, como do seu corpo técnico. Então, esse foi um dos ovos de Colombo que eu considero. A gente conseguir, não tinha nenhuma amarra legal, que a gente não pudesse fazer isso, e simplesmente não era feito. Assim como não é feito em outros estados. Então a gente passou a fazer. E hoje é uma lei, isso a gente tem uma segurança jurídica total de fazer. A gente tem uma tabela de bolsas, você colocar aí bolsas BIT da FUNCAP, você vai ver. Aquela é a nossa tabela, é pública, né? E os programas do cientista-chefe, se você também botar cientista-chefe FUNCAP, você vai ter lá nos links quem são os cientistas-chefes e as respectivas áreas de atuação. Um outro ovo de Colombo interessante que houve foi, ainda que se faça, que se pague, que se remunere, não só uma pessoa, uma equipe, né, porque uma pessoa não consegue fazer nada, ainda que se pague, você tinha, historicamente também, o seguinte problema, que era, eu vou me aproximar do órgão, seja na prefeitura, no caso aqui do estado do Ceará, na secretaria tal, todavia isso, daqui que a gente afine o que é exatamente o interesse da secretaria, né? O que a gente chama da qualificação da demanda, né? Então, se você for para uma secretaria de infraestrutura, de novo, estou me referindo ao Assis, aí eu lhe chamo de Assisinho, é uma intimidade danada, né? Porque você é conhecido assim. A prefeitura identificar exatamente, a secretaria de infraestrutura, exatamente o seu problema, aparentemente os seus problemas, né? Que todas têm vários, né? Problemas que gostaria de resolver, todas as secretarias são organismos complexos e têm seus problemas e têm suas prioridades. Mas você dizer exatamente o que requer muito exercício do próprio órgão, né? Alguns vão achar, o Assisinho trabalha muito com drenagem, vai dizer que o principal problema da área viária, da infraestrutura, vai ter a ver com a parte de drenagem, enquanto o outro, de repente, vai ter uma outra visão. E isso vai requerer um exercício muito, muito grande do organismo. Agora, imagine áreas como segurança pública, como saúde, como educação. Quem é que pode apontar e dizer o problema da educação é esse aqui? É um problema? São diversos problemas. E aí, ao mesmo tempo, você não pode ficar paralisado. Tem que haver alguma convergência entre prioridades, definir valores daquele, né, daquele momento do governo, mas valores supostamente até maiores, que a gente espera que perdurem, né, para além de um governo especificamente, e então qualificar bem que tipo de demanda você terá para tentar resolver, para tentar criar soluções, né, para aquelas demandas. Eu diria que isso aí vem, sim, aí qual foi o ovo de Colombo, então? Muitas vezes se perdiam projetos porque se passava. Em quanto tempo você acha que se entra numa secretaria e se inicia um diálogo desse para tentar produzir um projeto de interesse que vá da gestão ao corpo técnico do órgão complexo? Isso pode exigir meses, isso pode exigir um ano. E aí, muitas vezes, o grupo de pesquisa demandado, em algum momento, aquilo ia perdendo um certo nível de energia. Então, esse foi um outro ovo de Colombo. No caso da gente, a gente conseguiu atrair o pesquisador e dizer, você começa imediatamente, desde que, claro, se o secretário e tal, o corpo técnico estiver interessado, imediatamente. Mas como? A gente ainda não definiu. Não, você não está entendendo, você vai iniciar para definir sua problemática. Então, você não vai iniciar com um grupo grande, mas você foi o cientista escolhido pelo secretário, com 2 pesquisadores adicionais, e vocês vão definir a problemática, vão qualificar a demanda. E isso foi muito, muito curioso como funcionou bem. Alguns, e aí, claro, é muito heterogêneo, nós temos hoje 17 órgãos nisso, mas foi muito curioso. Alguns já estavam, alguns pesquisadores já trabalhavam. Eu participei de uma live com o secretário de Recursos Hídricos e o cientista-chefe de Recursos Hídricos, e além do presidente da FUNCAP, agora, essa semana.
E uma das coisas que a gente mencionou no caso dos requisitos é que, inclusive é xará do Assis, é conhecido de muitos de vocês, o professor Assis de Souza Filho, foi presidente da FUNSEMI. O Assis já trabalha com a Secretaria de Requisitos há décadas, né? Trabalha, inclusive, com o secretário Teixeira há décadas também. Então, existe uma harmonização muito grande já. Isso é fácil, mas nem sempre é assim. O requisitos é um caso específico. Aí você tem outros casos que o secretário sequer tinha um pesquisador, ou o corpo técnico do secretário sequer tinha um pesquisador, um grupo de pesquisa com o qual ele já dialogasse. Então, você tem que construir isso, e a melhor maneira é você trazer, expor, digamos assim, o portfólio dos pesquisadores e grupos de pesquisa disponíveis e com competência para aquela área, e aí fazer algumas reuniões até se selecionar. E essa seleção feita pela própria secretaria, em última instância, pelo secretário. O trâmite da gente, só para vocês terem ideia, é o secretário que indica o cientista-chefe, e, obviamente, o cientista-chefe aponta a sua equipe, e essa equipe ela vai crescendo à medida que o programa naquela secretaria se desenrola. Né? Então, essa é a minha fala inicial, longa, mas para contextualizar o que é que eu gostaria de falar. Antes de começar, simplesmente, a colocar meus slides aqui. Não sei se eu dei um bom ponto de partida, Heber e os demais. Tem alguma questão? Que aí agora eu começo os slides, aí, claro, eu paro entre uns e outros aqui, para a gente fiquem à vontade para interromper quando acharem que precisam de uma compreensão melhor. Então, enquanto eu carrego... Eu vou carregar, mas, por favor, se quiser aproveitar e comentar ou fazer alguma pergunta, por favor. Mas essa foi a ideia foi trazer isso para vocês. Então, por favor, me avisem se carregou. Sim, está na tela. Pronto. Então, aqui está o programa Cientista-Chefe de Infraestrutura. A gente tem 3 projetos em andamento, sobretudo na área viária. A gente tinha um projeto por iniciar, ele começou, mas ele deu uma interrompida. A gente está hoje sem esse 4º projeto, né? Eu vou só mencionar sobre o que é. A secretaria envolvida é a Secretaria de Obras Públicas, mas, no fundo, o maior demandante, né, talvez, não digo maior, o grande demandante desde o princípio disso foi o Tribunal de Contas. Eu diria que é um grande parceiro da gente. Tá, a SOP é um parceiro, o Tribunal de Contas é um parceiro, e a Controladoria Geral também. Então, por isso que fiz questão de colocar os logos aí, divido o crédito da apresentação com as pessoas que estão listadas aí, a professora Sueli, e eu vou mencionar onde cada um coordena um subprojeto ligado ao cientista-chefe de infraestrutura, o professor Lucas, a professora Jusceline, o professor Heber, que está aqui coordenando o seminário, e o professor Eduardo Cabral, que foi justamente o responsável por esse projeto que acabou não tendo continuidade. Então, vou iniciar mencionei o programa da maneira geral, ele tem algumas regras básicas, que o grupo de pesquisadores, entre ele o cientista-chefe, e esse grupo ele é do tamanho que for demandado e ele pode crescer com o tempo, e pode envolver alunos, né, e pode envolver até pessoas de fora da universidade, de diferentes universidades. Ele não é necessariamente da UFC, embora a UFC, pelo seu tamanho, pela sua potência, pela sua amplitude, ela ocupe a maior quantidade de doutores envolvidos no programa cientista-chefe. Mas você tem de várias universidades, públicas e privadas, você tem, inclusive, técnicos envolvidos, podem estar envolvidos, associados aos diversos projetos. Só para vocês terem ideia, hoje nós já passaram mais de 700 bolsistas por esse projeto nos últimos 3 anos. Nós temos hoje cerca de 400 a 500 bolsistas nesse momento, mas nós iremos, num prazo de 2 meses, ultrapassar 1.000 bolsistas em atuação, em 17 áreas. Então, esse é um dado muito significativo. A gente começa a mexer com várias áreas de conhecimento e em grande quantidade. Então, primeira coisa, vamos para a primeira regra. Os pesquisadores, eles não são retirados da universidade com seus alunos. Uma coisa é eu chamar o professor Assis Filho para ser o secretário executivo de recursos hídricos ou o diretor de alguma agência ligada a recursos hídricos. Na hora que ele faz esse movimento,
existe um ganho da secretaria, claro, porque você leva uma pessoa competente para aquilo, mas existe uma perda para o próprio pesquisador, que ele sai da dinâmica da universidade e o maior risco é ele sair da pesquisa. E aí o programa Cientista-Chefe vem com a seguinte regra: a gente não quer que você saia, muito pelo contrário, a gente quer que você venha com a sua pesquisa, com o seu laboratório, com os seus alunos, né? Então isso é muito importante. Ele vem com os alunos para executar projetos de pesquisa específicos. Segunda regra, as metas e objetivos, isso parece uma coisa óbvia, mas é muito relevante como nós da academia, a gente, por mais que a gente tenha objetivos nos projetos científicos, a gente tenha, claro, metas, objetivos, metodologia, claro, a gente preza muito por isso, nem sempre as entregas, que essa é uma palavra nova usada no jargão da inovação, mas ela dá uma concretude na partida do projeto. Ou seja, é tentar deixar claro mais cedo o que é exatamente que a gente pretende entregar, e ainda que isso vá sendo modificado ao longo do projeto, né, não se perca de vista a necessidade de se fazer entregas. Isso tem uma certa diferença, a gente faz muito essa reflexão, claro, faz o paralelo entre a ciência, entrega no projeto científico, entrega no projeto de inovação, e esse é um projeto de inovação pública. Esse projeto científico, quando é um projeto científico, a gente muitas vezes, essa entrega ela não está clara, até porque nós estamos a explorar alguma coisa, a ter uma compreensão de um fenômeno, para talvez ao final, né, mediante esse aumento de compreensão, a gente poder, e não necessariamente ter um produto tão concreto. Às vezes a compreensão, a ciência, ela se justifica por um aumento de compreensão dos fenômenos. Aqui na inovação, nesse tipo de projeto, ainda que a gente chame, estamos trazendo os cientistas para dentro da administração, né, para perto da administração pública, há uma exigência de uma tentativa de concretude disso já na partida, e aí há também uma plena consciência de que isso não se consegue ter essa clareza toda, sobretudo se você está entrando dentro de um organismo complexo, repleto com problemas complexos de serem resolvidos, e há essa compreensão de que isso vai ser alterado e ajustes serão necessários. É por isso que esses projetos de inovação, diferentemente dos projetos científicos que nós da academia estamos muito acostumados, a gente pode fazer várias mudanças ao longo dele. Claro que isso é desejado, não é? Depende da dinâmica. Isso exige muito de quem faz o fomento, porque precisa acompanhar. Nós precisamos ir acompanhando, ninguém pode deixar. Fomenta-se, daqui a um ano você entrega um relatório e depois entrega um relatório final. Não vai funcionar assim. Precisa ter a comunicação, e esse é um fenômeno, um aspecto, e aí eu acho que a Ana Paula está aqui, né, Ana Paula? Eu nem conheço, mas a gente está trazendo a Ana. Sim, os olhos estão brilhando com a sua fala. Estamos até trazendo a Ana para perto aqui do programa da gente, para tentar comunicar, porque comunicação não só interna, no governo, dentro da universidade, a universidade, às vezes, a gente já teve essa conversa com o próprio reitor, no caso da UFC, né, instigando a gente o seguinte: olha, esse programa precisa ficar conhecido dentro da UFC. Ele não é suficientemente conhecido de onde vocês estão extraindo a maior quantidade de pesquisadores, o que é um fato. Né? Se o reitor está dizendo isso, e todo grupo de pró-reitores, ou vários diretores, ou vários professores e vários alunos não estão a conhecer, e aí vale para a UFC, vale para as demais universidades. A gente está tendo um problema ainda de comunicação, e aí, claro, isso vai caber a cada cientista-chefe na sua área, criar esses mecanismos de comunicação, e aí eles são desde os mais sofisticados, né, semelhantemente à ciência, que quando eu chamo de sofisticado, aí eu estou de olho em artigos científicos, nós temos, e isso é parte de uma entrega relevante desse programa, até coisas mais com a sociedade. Eu vou fazer lives para a sociedade, eu vou fazer seminários com linguagem simples para entenderem aquilo que está sendo feito. E isso agrega valor, né, para a sociedade, né, a sociedade percebe o valor daquilo que está sendo feito. Ou seja, essa parte da inovação pública também é importante, é uma outra forma de comunicação. Não é que isso não seja importante para a ciência também, a ciência também precisa fazer esse tipo de comunicação,
Até porque é importante que a sociedade compreenda o que a ciência faz. Mas muitas vezes nos pegamos, até porque a energia é limitada e o tipo de treinamento que o cientista recebe é de fazer essa comunicação fina para os pares, né, nos veículos de alto impacto, com a comunidade internacional, né, para além da sociedade direta com a qual ele está trabalhando, né, pelo menos em muitas áreas, né. É claro que as áreas sociais, obviamente, elas têm uma preocupação talvez maior nesse aspecto. Mas, enfim, eu queria trazer esse elemento da comunicação como algo relevante. Eu ainda estou aqui na segunda entrega, na segunda regra, né, essas entregáveis concretos é algo que a gente valoriza bastante e tem cobrado bastante. A gente cobra, inclusive, tem uma que a gente chama de vitrine tecnológica desses projetos. É preciso ficar muito claro o que eles estão fazendo. E isso é algo que a gente ainda não encontrou o tom certo. E quando eu digo isso de uma maneira na média, né? Alguns conseguem fazer isso muito bem, e claro que de área para área varia bastante. Os participantes recebem bolsas de pesquisa, a última regra, como eu já mencionei, esse foi um primeiro ovo de Colombo. O valor é definido pela titulação e contribuição ao projeto. Então, são 3 regras muito importantes. Hoje nós temos, não precisa ler tudo, mas tem as áreas, né, relevantes, nós começamos com 5. 3 áreas muito prioritárias em qualquer estado, né, que é saúde e educação, sempre comando, mas segurança pública também. Essas 3 áreas de partida, elas foram colocadas como estratégicas. Recursos hídricos foi uma característica que é muito do Ceará. A gente estava vivendo ali um período de escassez hídrica, ainda em risco, né, sempre algo muito importante para o Ceará. Foram as 4 áreas definidas na partida. E a gente criou uma 5ª área também na partida, depois dessas 4, mas assim, logo na sequência, a ciência de dados, por entender que qualquer inovação pública, na ciência nem tanto, mas na inovação a gente vai precisar de dados estruturados, de tecnologias desenvolvidas que facilitem a captura desses dados, a estruturação desses dados para a devida análise desses dados, que permita a gente ter uma compreensão melhor das áreas e perspectiva de previsão do que pode ser feito. E para isso existem pessoas hoje com qualificação para isso. A universidade tem essas pessoas. Hoje tem, entre ciência de dados e inteligência artificial, a gente já mapeou 29 grupos de pesquisa no estado do Ceará, mais de 300 pesquisadores com produção intelectual nesse assunto. Então, é muito importante que as áreas de conhecimento técnicas, mesmo saúde, educação, ou talvez, sobretudo, essas áreas, elas tragam essa tecnologia, esse conhecimento mais recente da ciência de dados e inteligência artificial para perto de si. E a segurança pública virou o nosso benchmark nisso. Ela conseguiu fazer isso num prazo muito curto. A segurança pública, na realidade, foi o primeiro a ser implementado, e ela conseguiu até, porque tinha a ver com o problema com a tal da qualificação da demanda colocada pelo secretário, e aí o secretário, à época, André Costa, assumiu esse papel e se reunia. Então, é muito interessante a dinâmica do programa. O secretário está na FUNCAP, reunido com o presidente, com o diretor, chama-se o pesquisador, chama-se a equipe técnica dele para qualificar o que se quer. E, na época, não se tinha uma definição de quem se quer, ou escolhemos quem? Escolheremos alguém que já trabalhou da sociologia com violência, que tipo de cientista é necessário? E aí foi se identificado que o cientista talvez a maior demanda da Secretaria de Segurança Pública naquele momento, e nós estamos aí há 3 anos atrás, em fevereiro completou 3 anos, ficou claro que o que se precisava era de um grupo de computação para captura de imagem, ciência de dados a partir dessas imagens de quê? Desde imagens de veículo, estava-se numa programação de compra de câmeras, eu não sei dizer exatamente quantas já foram colocadas, mas são milhares de câmeras, e com mais sendo colocadas, e precisava-se de algoritmos de reconhecimento das pessoas, precisava de aplicativos para os policiais usarem, para quando for feita uma abordagem, com a simples foto da pessoa que está sendo abordada, ele ter imediatamente se aquela pessoa está cadastrada ou não, ou seja, a facilitação dessas ações de segurança. E aí várias delas foram concatenadas, e isso gerou
uma série produziu rapidamente, assim, no intervalo do primeiro ano, uma série de indicadores positivos, e isso gerou um entusiasmo muito grande no grupo como um todo, né? Tanto da secretaria como da universidade. E esse eu gosto sempre de dar um exemplo, foi um programa que começou com 3 pesquisadores e eventualmente teve 110, né? Com diversos doutores envolvidos, muitos da computação, muitos ligados à área de ciência de dados, Big Data, IA, coordenado pelo professor Antônio Macedo, que era, à época, o coordenador da pós-graduação de computação. Então, deixa eu voltar para cá, eu coloquei aqui, nós somos aqui da infraestrutura, e eu coloquei aqui a secretaria interessada, a SOP, e o TCE também, conforme eu já mencionei. Então, entrando um pouco aqui dentro do cientista-chefe de infraestrutura, falando também sempre, a ideia da apresentação é ela ser geral, qual é o desafio? Quando a gente fala em infraestrutura, como é que a gente qualifica essa demanda? Quais são os principais problemas? Como é que a gente faz a quantidade de informações que tem a área de infraestrutura, não apenas rodoviária, mas também de edificações? Como é que a gente pode obter informações de projeto, integrar essas informações, monitorar desde projeto, a execução dessas obras, ao acompanhamento depois da performance dessas obras, e aí, de novo, rodovias ou edificações. A gente precisa ter um grande pacote de processamento e análise de dados que permita o envolvimento, né, dos pesquisadores, mas também dos gestores, dos técnicos do órgão, e aí eu coloco aqui a foto do governador, porque, em última instância, essas informações têm que fluir para o governador tomar suas decisões. E aqui no canto direito tem um retrato dele tomando adesão, isso é numa das lives dele, e esse gráfico aqui é um dos gráficos produzidos por um dos cientistas-chefe, que no caso, cientista-chefe de ciência de dados, e muito da modelagem da epidemiologia e das decisões do Ceará, que, em última instância, são do governador, elas são tomadas, né, todas elas são tomadas com base em indicações dos melhores cientistas e técnicos envolvidos na Secretaria de Saúde e outras secretarias que dão suporte a ele. Então, eu trouxe esse exemplo aqui da saúde, mas a infraestrutura não poderia ser diferente. Ela tem que coletar, e eu coloquei aqui, através de celulares, vou já dizer por quê, é uma maneira da gente coletar informação das rodovias, tem que integrar, tem que ter ferramentas de análise e fazer recomendações certeiras para o governador poder tomar suas decisões com relação à infraestrutura do Estado. Esses dados, eles estão em vários locais espalhados, e esse é um dos desafios e dos dramas da gente hoje. Onde estão todos os projetos? Vamos pegar só da área viária do Estado, sob a jurisprudência do Estado, não estou falando nem da Prefeitura. Isso está fácil? Eu tenho fácil acesso, né? Ainda que existam informações confidenciais, que você não vai colocar isso num portal para todos verem, só algumas informações públicas, mas como eu acesso todos os projetos de rodovia dos últimos anos, ou se não tem para trás, como é que a gente constrói a partir de poucos anos para cá algo que seja fácil de eu acessar? Se eu quiser saber qual é as espessuras médias das minhas camadas, tráfegos médios, ou espalhado, georreferenciado esses tráfegos, como é que eu posso ter isso, essas informações fluindo entre os diversos atores? E aqui eu coloquei, a SOP precisaria ter isso organizado, mas o TCE tem que ter acesso a isso, a CGE tem que ter acesso a isso, o IPES, que é um órgão dentro da Secretaria de Planejamento, tem acesso a alguns desses dados, mas eles não dialogam entre essas secretarias, né? E a gente tem tido dificuldade. Esse é um dos dramas, eu diria, que do nosso programa, que completou 1 ano e meio agora, de achar e integrar esses dados, porque essas análises elas só ficam mais potentes quando a gente passa a ter números maiores de informação. Vou já deixar mais claro isso. Então, eu preciso ter mais projetos. Se eu quero ter uma informação do tipo, qual é dentro da área viária um parâmetro, na hora eu estou aqui com a Assis, que é muito experiente em obras da prefeitura. Qual é o parâmetro de obras viárias que tem maior variabilidade e impacto no custo, mas que tem maior variação, e com o qual a gente deveria mais se preocupar?
Quem é capaz de me dar essa resposta? Seja numa prefeitura, seja no estado do Ceará. E se a gente está no estado do Ceará, onde se gasta R$ 1 bilhão por ano para se fazer manutenção de rodovias, a gente não está preocupado em qual é o item de maior variabilidade, porque qualquer variabilidade aí a gente está falando de alguns milhões de reais. Se é um item específico, porque as obras continuam dando problema, elas têm que ser feitas, elas precisam ser feitas no melhor conhecimento disponível, acompanhada a execução, mas existem algumas coisas que a gente poderia controlar melhor, ou então a gente está assumindo que está tudo perfeito, né? E a gente sabe que não está. Então essa integração é muito importante, e a ideia, claro, aí usando o jargão da turma da computação, é que todas essas informações têm que estar no espaço, numa espécie de lago de dados, né? Eles usam o termo data lake, que é comum na literatura de quem trabalha com ciência de dados, e todos os projetos precisam estar nesse lago, todas as informações de execução, desde grau de compactação, a teor de ligante, todas as rodovias que estão sendo feitas têm que estar devidamente colocadas nesse lago de dados e ser construída uma ferramenta de busca que rapidamente a gente consiga juntar essas informações. É muito impressionante, a gente tem aprendido muito, porque isso parece um discurso solto, mas quando você estrutura isso em alguns setores, é incrível a quantidade de análise que você começa a poder fazer. Eu vou dar um exemplo que a gente está fazendo na FUNCAP, que eu peguei do nascedouro para cá. O Brasil tem hoje, todo mundo conhece aqui o currículo Lattes, todos os alunos devem ter, todos os professores têm, por necessidade. Nós temos mais de 5 milhões de currículos Lattes no Brasil. É um lago de dados. Tem muita informação naqueles Lattes. A gente tem hoje, na FUNCAP, desenvolvida lá, a gente tem ferramentas que a gente entra nos 5 milhões de Lattes. E se você quiser uma pergunta hoje, sim, eu queria saber quantas pessoas trabalham, tem artigo publicado em segurança pública. Aí você tem que me dar alguns termos ligados à segurança. Eu quero saber agora quantos desses têm relação com pesquisadores de São Paulo, ou internacionais, ou com pesquisador específico. Esse cara aqui, que é o Bambambam, em Nova York, quem daqui já teve artigo publicado, ou projeto conjunto, ou patente conjunta, em 1 hora, 2 horas, a gente lhe dá essa informação. Então, a gente tem hoje algoritmos de busca que penetram nesses 5 simultaneamente. Por quê? Porque existe um lago organizado. Então, é nesse sentido que as diversas áreas, saúde, educação, e a infraestrutura não é diferente, nós temos dados, a gente precisa colocar isso dentro de um ambiente minimamente estruturado. E se a gente não tem, mas para trás ainda está tudo, é no papel, pois então nós vamos começar de agora. Mas essa geração precisa começar. O conhecimento está aí, as ferramentas de busca estão aí, e o nível de análise vai dar um salto enorme, né, para não ser mais somente naquela coisa, eu acho que a maior quantidade, eu acho que o ligante é o grande vilão. Né? Quantas vezes a gente ouve isso? É um problema. Não, eu acho que a drenagem, né? Você vai conversar com o Assis. O que é o Assisinho? Né? O Assisinho é um cara que está há anos fazendo isso, e aí ele tem essas informações, por quê? Porque ele acumulou o que a gente chama de experiência. Agora, imagine se eu multiplicar isso por milhares, né? Por tudo, todos os projetos estão ali. Eu começo a ter um ferramental muito, muito rico para acessar essas informações e, eventualmente, tomar minhas decisões. Não há como a gente não tomar decisões, né, em pleno século XXI, sem ser a partir de informações sólidas. Agora, esse é um trabalho que a gente está descobrindo muito difícil. A organização disso é muito difícil. O enforcement disso, obrigar o órgão a fazer de uma determinada forma, para colocar isso de maneira que a gente possa acessar essas informações, não é nada trivial. Né? Mas isso é ativo, né? Tem a moedazinha aqui, porque isso é dinheiro, isso vale ouro, essas informações organizadas. Né? Então, talvez esse slide aqui, ele para mim, ele é muito emblemático, é a infraestrutura como fonte de dados. Eu tenho que ter todos os dados, aqui tem um bocado de binários caindo aqui das jazidas de solo, eu tenho que conhecer todas as minhas jazidas de solo e eu tenho que estar com isso colocado no meu lago de dados, todos os meus agregados. O que você quer dizer com isso? Todas as informações, então, dos solos, eu quero saber, eu quero saber os limites de Atterberg, e isso tem que estar no mesmo lugar, de todo o estado do Ceará, georreferenciado. Eu tenho a coordenada da jazida, eu tenho todos os dados das características físicas, mineralógicas dos solos, até ensaios como CBR,
tudo que for feito vai estar lá. A mesma coisa vale para os agregados, caracterização físico-química, etc, etc. Da refinaria, no caso aqui, a refinaria menos tem mas todas as campanhas de asfalto eu poderia ter informações, dados de temperatura, dados de pluviometria, dados de tráfego, e isso pode ser feito com câmeras, inclusive aproveitando as próprias câmeras, que hoje a gente tem tanta riqueza já de captura de imagem em câmeras, e defeitos. O Ceará tem foto de 1 metro, são mais de 8 mil quilômetros de rodovias no estado do Ceará, tem foto de todos os metros dela nos últimos 5 anos. Né? Dá mais de 8 milhões de fotos por ano, quase 50 milhões de fotos. O que a gente faz com isso? Então, a gente tem as informações, a gente só não está fazendo nada de muito útil com elas. Então, o que vai acontecer? Né? Qual é a visão que a gente está? É a ciência de dados subsidiando a tomada de decisão, desde o projeto, porque aí um projeto é muito mais assertivo se eu tenho todas essas informações das jazidas. A priori, claro que eu vou para lá, para a jazida, próximo do trecho onde eu vou, onde vai haver a execução da obra, e ainda preciso dos meus ensaios, mas eu já tenho uma base onde eu possa tirar isso, é muito rico. Vale também para a execução. Então, se eu tenho uma obra, se a CE 010 deu um problema tal, claro que pode ter um trabalho forense de ir lá investigar. Deu um trabalho por quê? A base porque a base não foi bem compactada, foi um problema de drenagem. É claro que cada caso precisa da sua análise, mas se eu souber de todas as informações da execução da obra, eu tenho todas as informações. Mas isso aí se tem, eu digo se tem, mas não se tem de uma maneira fácil, com uma busca fácil e rápida. Né? Até porque existe uma preocupação desse compartilhamento de dados muito grande. Né? E isso é algo que a gente vai precisar romper em várias frentes. Filmagem e fotografias de execução de obra, isso é outro campo muito importante, até para essa coisa da filmagem de obras, é algo que até quem financia a obra já começa a usar, né? E os cientistas de dados estão sendo procurados. Eu já tive reuniões com isso, com quem faz os empréstimos para ter ferramentas de captura, porque se eu estou emprestando para tal obra, a obra está sendo feita, que tipo de imagem eu posso ficar tendo, com que sistematicidade, é semanal, é todo dia, que ferramenta eu uso, e eu tenho algum tipo de indicador para me dizer, não, eu estou com o recurso que está sendo empregado está sendo bem empregado, porque existe um avanço nas imagens de obra disso aí. Então, essa captura de imagem é uma das forças da ciência de dados IA hoje, é um dos pilares chaves, a captura de imagem e tradução dessa imagem em informações úteis, até para quem, acabei de dar o exemplo, quem faz financiamento. Outro para o tomador de decisão, é o que tem aqui no final, que é um produto direto do cientista-chefe de infraestrutura, no projeto coordenado pelo Luquinha, o professor Lucas, né, que a gente tem os dados de defeitos de pavimentos. Hoje a gente pegou essas fotos que eu mencionei e treinou já uma rede, chama de redes neurais convolucionais, numa parceria com o pessoal da computação, mas a gente consegue traduzir num indicador de qualidade do pavimento a partir de imagens de celular. Então, você hoje percorrer uma rodovia com celulares e a gente ficar capturando, a gente consegue dar uma nota. Detalhe, essa nota não foi a gente que inventou, ela compõe a nota da qualidade da rodovia dada pelo DENIT. Então, a gente acha que o estado do Ceará não deveria ter a sua nota própria de uma maneira que só o Ceará faz. Não, é importante comparar, né, com outros estados, com outros países, é importante até ser um indicador internacional, para a gente ter um conhecimento melhor de como a gente está perante o mundo. Então, esse slide é muito importante, porque ele mostra assim, a infraestrutura como fonte de dados de uma maneira geral. Vou tentar ser mais rápido agora. Agora vem os projetos, né? A gente tem 3 subprojetos, basicamente, o quarto eu vou mencionar muito rápido. Tem a ver com a confecção do projeto viário, então esses 3 são na área viária, coordenado pela professora Sueli. O 2 tem a ver com o acompanhamento e o desempenho daquela obra. E o terceiro coordenado, e esse é coordenado pelo professor Lucas, e o terceiro coordenado pelo professor Heber, foi uma demanda específica do TCE, tem a ver com a comparação do projeto e da obra. Então, você vê que tem um certo sentido aqui, né? Vem desde o projeto, eu pularia talvez para o 3, se o projeto de fato foi seguido, e aí um desafio que o Heber tem é quais são os itens de maior variabilidade,
E aí, para isso, ele precisaria ter um conjunto grande de obras, e isso não é tão trivial. E o projeto 2 é o acompanhamento do desempenho dessas obras, sobretudo em cima do algoritmo que eu acabei de mencionar, dos defeitos. Então, vou botar algumas fotos aqui que esses 3 professores fizeram, né? Tem dos slides dos projetos, aqui tem da Sueli, como a gente já mencionou, malha viária cearense, um pouco mais de 8 mil quilômetros, diversas informações que estão, boa parte, em papel ainda, né? Ou seja, a gente vai acabar, ou a gente vai digitalizar isso, ou vai se perder uma grande parte dessas informações, que talvez é importante resgatar, mas é talvez mais importante a gente criar a nossa plataforma junto com os distritos operacionais, aqui tem os distritos operacionais, e cada nova obra não deixar de ter todas as suas informações devidamente digitalizadas, todos os ensaios feitos devidamente digitalizados, modelos, aqui tem modelos específicos, por exemplo, de modo de resiliência. A gente precisa ter isso porque de outro projeto que for ter naquela localidade, a gente já sabe qual é a rigidez da camada. Isso é de uma riqueza muito importante para fazer qualquer previsão de desempenho de rodovias, né? E aqui a gente tem o melhoramento de um programa no qual a gente já vem trabalhando há vários anos, que chama CAP 3DD, que faz o projeto do pavimento. Você vê aqui que a gente entra com tráfego, com a velocidade do tráfego, com a temperatura, e aqui eu chamo a atenção velocidade e temperatura, porque esse nosso programa de dimensionamento, ele é muito semelhante ao Medina, adotado hoje pelo DENIT. A gente parte, tanto o Medina como o programa daqui da gente, rigorosamente da mesma base de dados, e eles possuem uma lógica semelhante. O que o nosso traz é uma informação adicional que vincula o projeto à velocidade dos veículos e a temperaturas, que é algo que o Medina ainda não faz. Então, o nosso está um passo, eu diria que ele tem tudo para ser um nível mais avançado em breve, e nós temos hoje um dos projetos âncora do nosso grupo de pesquisa com o DENIT justamente para isso, em conjunto com outras universidades, produzir, e claro, e o corpo técnico do DENIT, produzir o próximo passo de um programa de dimensionamento, né, de um método de dimensionamento, para fazer previsão de área trincada e de deformação permanente. Então, você vê que o que é que esse grupo da Sueli está fazendo, sobretudo, junto com 11 distritos operacionais, obtendo todas as informações. Então, ela tem planilhas gigantescas com todas as informações de solos desses diversos distritos operacionais, de maneira que, se fosse ter qualquer novo projeto em uma desses locais, você tem uma noção exata das diversas propriedades dos solos, das jazidas daquelas localidades, né? E de todos os modelos de rigidez, etc., que vão ser necessários para o Medina. Então, para além dessas informações, sim, mais de 200 mapas produzidos com essas informações. Então, tem um grupo muito, assim, focado nessa coisa da produção dos mapas com informações geotécnicas. E, além disso, uma série de manuais vem sendo produzidos no âmbito desse subprojeto. Aqui, para citar alguns: manual de tratamento superficial, manual de lama asfáltica, manual de micro-revestimento, manual de Cape Seal. Então, são informações que você pode até achar na internet, existem publicações, mas a gente customizou isso para entrega ao governo do Estado, de maneira que tenha-se as melhores práticas dessas diversas técnicas que são usadas no dia a dia da infraestrutura do Estado do Ceará. Então, esse é o sub 1, sim, aqui só para colocar mais de 300 páginas de conteúdo. A Sueli sempre coloca os QR Codes que você pode tirar de lá. No subprojeto 2, coordenado pelo professor Lucas, como eu mencionei, é um projeto de captura de imagem de defeitos no pavimento, né? Essas capturas começaram com fotos de alta resolução, que a própria SOP tinha, como eu mencionei, 8 milhões de fotos por ano nos últimos 5 anos, já tem o 6º ano agora, então a gente chegou em 50 milhões de fotos. Porém, essas fotos, elas são tiradas, eu acho que eu tenho daqui a pouco, num veículo, câmera de alta resolução, e será que a gente não poderia substituir isso por um celular? O professor Heber já vinha trabalhando com essa questão também, e aí essa parceria com a computação e com um aluno do Heber, foi possível criar um algoritmo capaz de fazer essa detecção automática de trincas com um índice de acerto de 94%. Trincas, buracos e remendos.
Esses 3 estão resolvidos no âmbito desse algoritmo. Agora já se está atacando dispositivos de drenagem, Assis, qualidade de sinalização. Então, se quer ter várias informações a partir da captura de imagem celular. Se perde informação, se perde, sem alta resolução. Mas, de qualquer maneira, se ganha em quantidade, né? Temos benchmarks de países que possuem ferramentas semelhantes, e o que me dá muita satisfação nesse projeto específico, esse tem um produto muito claro, né? Esse, ele chega a fazer barulho, né? A gente botar dentro de uma caixinha, ele faz barulho. É que hoje a gente está em negociação com empresas concessionárias para fazer esse tipo de serviço, né? Então, isso leva as entregas do programa Cientista-Chefe para outro patamar, que é muito curioso e que a gente vai enfrentar. E essas ferramentas são de quem? Quem vai monetizar os ganhos disso, né? Então, a gente está hoje em negociação com a FUNCAP e a UFC, de maneira que isso fique em royalties para a universidade, para a própria FUNCAP, mas que possibilite a monetização para o grupo de pesquisa, para o grupo de pessoas envolvidas naquela tecnologia específica. Essa é a ideia. E a gente acredita que isso vai acontecer com várias tecnologias desenvolvidas no âmbito do programa Cientista-Chefe. Eu estou dando exemplo de infra, você imagine quantas tem de segurança pública, de saúde, de educação. Só na área de educação, o Cientista-Chefe já produziu mais de 50 vídeos que estão sendo usados hoje. Não só, claro que a venda nunca será feita para o governo do Estado, porque o governo do Estado financiou o projeto. Mas o que é que impede da gente fazer essa venda para outros estados? O que é que impede de fazer essa venda para outro país? Para empresas privadas? Então, esse é um desafio dos pesquisadores que estão envolvidos nesses projetos de inovação pública. Estou tentando correr aqui, porque o meu tempo já vai adiantado. Aqui na parte de baixo, é só para dizer que a gente também está de olho em pontes e viadutos. É uma outra pegada, não é exatamente monitoramento dos defeitos, é monitoramento com sensores das deformações, para disparar gatilhos quando aquelas deformações passarem de um determinado valor. O Ceará tem mais de 600 pontes, é importante a gente, claro, no programa ninguém vai conseguir instrumentar todas, mas se a gente instrumentar uma, e a gente está tentando fazer isso no PE100, e conseguir monitorá-la, e você ter no seu smartphone, ou o governador poder chegar em algum momento no seu celular e dizer, está aqui minhas 600 pontes, todas estão, ou 10 delas estão com deformações no nível crítico, eu preciso fazer manutenção, precisa ter esse tipo de ferramenta para se saber o momento adequado de se fazer a manutenção. Não pode ser quando cai a edificação, ou a ponte, ou o viaduto. Então, esse é um outro produto que a gente pretende ter avançado até o final do projeto. Aqui está o veículo e as tais câmeras de alta resolução com GPS que vem sendo usado hoje para as imagens de alto padrão que eu mencionei. Aqui está um viaduto que foi instrumentalizado, e aqui o projeto que o professor Heber coordena, que é justamente essa comparação, projeto com obra. Ele já fez isso em 2 obras, onde vai ele com a equipe, retira material, corpo de prova, solos diversos, e faz a comparação entre aquilo, é o famoso as-built, o que foi projetado e o que foi de fato construído, e obviamente, pela característica da indústria da pavimentação, há diferenças. Claro que a ideia é que essas diferenças não sejam gritantes e que o impacto não seja grande na performance daquele pavimento. E o Hélio também vem trabalhando nessa questão dos manuais de melhores práticas e treinamento da equipe, não só da SOP, como TCE, CGE, e também no projeto do DENIT, a mesma pegada parecida também, de comparação de projeto-obra e treinamento. Uma grande pergunta é quais os itens de maior variabilidade, e isso só pode ser feito se a gente tiver um N grande, né? Ou seja, um número grande de projetos que a gente consiga identificar quais são os fatores mais importantes, até porque isso ajuda, aqui tem só mais um exemplo da obra, mas ajuda algo, eu gosto dessa figurinha que o Heber montou lá com o grupo do TCE, né? Ajuda na matriz de risco de auditoria das obras rodoviárias, né? Quais são os itens, né, com maior probabilidade de impacto, né? Porque se eu tenho probabilidade de impacto gravíssimo, eu tenho e quase certo, né? Ou seja, ele tem uma probabilidade quase certa e um impacto gravíssimo. Então, esse tipo de item são os itens que eu preciso estar mais antenados, né? Isso serve para obras e serve para itens dentro das obras. Eu preciso concentrar meus esforços de auditoria.
Aí aqui, esse gráfico, eu terminei os 3 projetos, o que eu queria só chamar a atenção é que nos grupos de pesquisa, dentro da universidade, a gente está muito acostumado, essa torre é uma torre clássica da inovação, chama Escala de Maturidade Tecnológica, muito conhecida pela sigla em inglês, Technology Readiness Level. Ela é a escala de maturidade da tecnologia que você está desenvolvendo. Por exemplo, esse algoritmo /aplicativo do subprojeto 2, coordenado pelo professor Lucas. E qual é o nível que ele está? Ele começou com o grupo da computação aqui embaixo, então é como se fosse pesquisa tecnológica básica, pesquisa de viabilidade, desenvolvimento. A gente da universidade, a gente tem uma tendência muito grande a só enxergar até no máximo aqui a TRL4. A gente nem sempre vai para a demonstração disso num sistema real. A gente não chega aqui nesse nível 5 a 7 e raramente a universidade ela se preocupa em lançar essa tecnologia, lançar inclusive do ponto de vista comercial, ou se não quiser comercializar, no caso desse algoritmo, se a gente quiser só usar, eu quero lançá-lo. Pronto, a partir de hoje ele começa a ser usado pela SOP diariamente em todas as rodovias. Você tem que percorrer essa torre. Então, eu acho que talvez a mensagem mais importante para mim nessa apresentação, se deixar essa sementinha do aluno, né, que está aqui, pô, eu estou trabalhando aqui, eu quero, ou eu já estou trabalhando num ponto mais alto da torre, até onde eu quero chegar, e não se angustiar, todos os momentos da torre são essenciais, todos eles. Então, não tem isso, eu quero mesmo estar aqui em cima, não, tem a ver com o projeto no qual você está engajado, o tipo de problema que você escolheu, o perfil do seu grupo de pesquisa, do seu orientador, etc. E tem a ver com o seu perfil, sobretudo. Né? Às vezes o aluno, o jovem pesquisador, tem um perfil de trabalhar com a área mais básica, na bancada de laboratório, de uma maneira criativa, investigando várias coisas, e eu não estou preocupado. Eu estou preocupado com compreensão, eu não estou preocupado com concretude, com entrega, com vitrine tecnológica, não me fale nisso. Nenhum problema. Todos esses perfis serão necessários para a gente sair da pesquisa da universidade até uma entrega, seja ela uma entrega não necessariamente comercial, a gente usa, só para vocês terem ideia, no jargão da inovação, tem outra torre aqui, que é uma torre comercial. É que parece até que quando lançou está tudo bem, né? Tá não. Lançou, mas e aí? Ganhou o mercado? Aí você tem uma outra compreensão, que é uma compreensão de venda. Então aí já são outros perfis, não é mais a gente. Então aí a gente dialoga com o pessoal da administração, da economia, e tem construído isso na FUNCAP. Hoje eu tenho uma espécie de um time que ajuda a pensar isso. Qual é o papel da FUNCAP hoje como fomentadora? O que ela quer ajudando as empresas? Ou ajudando os cientistas? Então, hoje a gente começa a conversar o seguinte, nós vamos lançar editais para nível de TRL tal. Nós queremos incrementar isso. É muito importante para uma agência de fomento conhecer a sua comunidade e aonde ela vai atuar. Eu não vou falar do projeto DENIT, eu queria só mencionar que muito do que foi falado, a gente terminou transportando isso para o nível federal também. E o subprojeto 4, que a gente iniciou, porém parou, tinha a ver com a utilização de BIM e de planejamento e controle de obras, de edificações, coordenado aqui pelo professor Eduardo Cabral, que eu espero que a gente retorne, volte a tocar esse projeto. E aí, rumando já para a finalização, para fazer essa inovação, esse para mim é um gráfico que é uma figura, né, emblemática. Eu me pergunto por que a gente não consegue implementar, por que a gente não lança alguns desses produtos com maior velocidade, né, dos que eu mencionei aqui, e outros tantos que tem, não só no nosso grupo de pesquisa, em outros grupos de pesquisa, outros pesquisadores do PETRAN e de fora do PETRAN. Não falta conhecimento, e essa capacidade de desenvolvimento tecnológico, não faltam pessoas qualificadas, a gente ainda não conhece bem processos desses órgãos, né? Esse gráfico não é meu, esse gráfico, eu até dizer de onde é que ele vem, essa figura. O governo do estado escolheu uma pessoa para fazer um treinamento junto com o governo da Dinamarca, para ver como funciona lá essa coisa da transformação digital, de levar a tecnologia criada na universidade para o governo. E essa pessoa foi quem trouxe para mim alguns dos slides, aí, claro, eu traduzo e trago para cá, e vou trazer uma das coisas que para mim me chamou a atenção desse treinamento feito. Essa necessidade da gente conhecer processos de onde a gente quer implantar essas tecnologias, ou seja, eu não posso estar só dentro da universidade e não conhecer os processos dentro da SOP, ou do TCE, ou do que for, eu tenho que conhecer profundamente. Senão não vai... O ideal, na verdade, é que eu tenha interlocutores que estejam imbricados com o nosso grupo de pesquisa, senão isso não vai
avançar. E a própria governança também, da secretaria, da nossa instituição, universidade, aí vem desde o reitor até o grupo de pesquisa, a governança é geral, porque existem burocracias que precisam ser rompidas para serem desenvolvidas e depois implementadas essas tecnologias desenvolvidas. Do ponto de vista de ter gente, ter competência, esse slide eu trouxe só porque eu apresentei em algum momento para o TCE. Isso é o nosso grupo, né? A gente chama o INCT Infra, o LMP, como queira chamar. Mas aqui tem o grupo de doutores, mestres, iniciação científica, TCC, já desenvolvidos pelos professores envolvidos no projeto Cientista-Chefe. E as suas parcerias, algumas mais recentes, algumas antigas, algumas em pleno desenvolvimento, e aonde estão os nossos egressos hoje, inclusive no próprio DENIT, SOP, TCE, TCU. Então, e os artigos dos científicos do próprio programa Cientista-Chefe. Você vê que em 1 ano e meio, a gente tem só em periódico 19 artigos, né? Então, ou seja, não para a preocupação, é um projeto de desenvolvimento tecnológico, de inovação, sim, mas não para uma preocupação com o próprio programa de pós-graduação. Essa é uma preocupação que todos nós, pesquisadores, temos. O que eu quero trazer com esse slide é só o seguinte: não falta gente e conhecimento aqui nesse grupo. O que é que está faltando? Né? Porque a gente não consegue implementar de volta para cá. Não falta gente, não falta conhecimento e tecnologia. Está faltando algumas coisas, né? E para atingir, eu trouxe essas palavrinhas aqui, porque foi o que esse colega trouxe da Dinamarca. O que ele nota que ainda falta, a palavra muito usada lá, é uma confiança muito grande e uma transparência de dados muito grande, e aí entre governo que está produzindo esses dados, universidade que está estudando. Então, enquanto a gente não criar uma teia maior, um imbricamento maior entre esses grupos de pesquisa e administração pública, a gente tem dificuldade. E, para mim, eu estou assistindo isso de camarote, porque as secretarias onde eu vejo isso acontecendo, os resultados são mais claros, são mais evidentes, são mais assertivos. Então, conseguir isso não é trivial. Na realidade, é muito difícil. Eu diria que esse há de ser o outro ovo de Colombo que a gente vai ter que fazer, e talvez criando uma situação onde não possa não ter disponibilidade desses dados entre esses times trabalhando, né? Porque na hora que você tem as evidências e os dados, você tem mais eficiência nas decisões, e isso vai depender da qualidade de compartilhamento. Eu estou terminando, eu trago isso aqui, parece que não tem nada a ver com a conversa, mas tem muito a ver. Todo mundo deve ter visto em algum momento, espero que não tenha precisado nem usar, nem ter nenhum familiar que usou o Elmo, mas se for um equipamento de combate à Covid que foi desenvolvido por 5 atores, né, 5 instituições, o UFC, o Unifor na academia, a Escola de Saúde Pública e a FUNCAP do lado do governo, e a FIEC, mas por meio do SENAI, do seu braço industrial. Esses 5 atores se juntaram e em menos de 3 meses, isso saiu de um projeto para ficar na cabeça de pacientes. Mais de 3 mil já foram atendidos, já foram produzidos mais de 7 mil elmos, mais de 2 mil doados. Entrou uma grande empresa cearense para produzir. Por que eu estou trazendo isso para cá? Porque, para mim, é um emblema de como, quando a gente tem uma necessidade, um time, uma rede, e aí, que foram coisas que eu coloquei aqui, né? Tem o conhecimento e tecnologia, tem as pessoas. A necessidade fez com que houvesse um trabalho muito intenso, uma confiança, porque sem confiança dessas 5 entidades, aí são pessoas, são entidades, mas são pessoas envolvidas. E a gente deve ter aí um grupo, um time de 15 pessoas envolvidas, trabalhando 7 dias por semana, diversas horas por dia, para sair do nada do projeto. Claro que isso não entrou também do nada, porque a gente já tinha, como a crise foi muito aguda, a gente teve muita quebra de barreiras, né? Então, grupos da Itália, grupos de onde nasceu o Elmo, a ideia do Elmo original, que já tinha sido implantada há algum tempo, cediam para a gente as imagens, plantas, então ficou mais fácil. A gente não saiu de um V00, saiu de um V0 de algumas parcerias internacionais existentes. Mas foi possível com várias lideranças, a liderança da Escola de Saúde Pública muito forte capitaneando essa iniciativa, mas cada peça é importante para produzir algo que hoje salva vidas. Então eu trago isso só como esse exemplo, como é possível, desde que a gente tenha o conhecimento dos processos, a rede certa, a governança certa. Então esse é o último slide. Vou reforçar o que tentei falar ao longo de toda a apresentação.
os dados são ativos, ou seja, é dinheiro de um governo, é muito importante que se use. Os gestores, você precisa ter uma governança desses dados, os gestores, aqui é meio como se fosse cada órgão, cada secretaria. Você tem executores, você tem gestores, e de alguma maneira, como é que a gente aprende, qual foi uma das lições que a Covid deixou para a gente? Uma das lições é que isso aí, na hora que você começa a formar várias coalizões, esse vírus aí, no caso da doença, é uma coisa negativa. No caso dos dados, seria uma coisa positiva, né? Seria o inverso da doença. Mas a lição a gente pode tirar dos vírus. Isso, essa colisão desses pesquisadores, dessas informações, desses projetos, é a maneira da gente conseguir mais eficiência, mais conhecimento transversal. E é isso que a gente vem tentando fazer no âmbito do programa Cientista-Chefe. Aqui tem só algumas reflexões finais. A base cognitiva e as competências necessárias são complexas e dispersas entre uma pluralidade de sujeitos e organizações. A network, a rede de aprendizado, torna-se o local da inovação por excelência, ou seja, eu acho muito difícil a gente inovar, sobretudo no poder público, sem rede. Como é que você vai fazer inovação no âmbito isolado? Isso é igual pegar a doença no isolamento, né? Mais ou menos, na doença funciona, né? Eu fico isolado dentro de casa, não pego, ok. Mas se eu fico isolado dentro da minha secretaria, eu não pego também. Eu não pego o quê? Eu não pego conhecimento, eu não aprendo. Então, ou eu tenho rede, ou eu me exponho, ou eu não estou com o vírus, no caso, o bom vírus dos dados, das informações. E formar esses contatos, buscar patrocinadores importantes, aí o patrocínio, eu não estou falando de recurso, estou falando de patrocínio, de gente que diz, nós iremos fazer, né? É importante para o Ceará fazer, e aí o patrocinador maior, desde o governador a seus secretários, né, para atrair um público cada vez mais amplo, de maneira a tornar esse programa um programa permanente. Então está longe de ser o de infra, na realidade vocês viram aí, ele atravessa todo o governo, e a gente espera que ele tenha vindo para ficar, não apenas a infraestrutura, mas em todo o governo do Estado. Então, era isso. Desculpe aí se eu me alonguei um pouco, Heber. Muito bom, Jorge, muito bom. Foi bastante esclarecedor aí para o conhecimento do que é o programa, né? A gente participa com muita satisfação e sabendo dos resultados que ele traz, o projeto como um todo, o desenvolvimento nosso da infraestrutura. Então, acho que é um passo importante dado aí nesse 1 ano e meio de trabalho feito aí junto ao cientista-chefe de infraestrutura para o Estado do Ceará. Também tiver alguma pergunta, né, Jorge? Acho que você está à disposição ainda para responder. Por favor, senão fica com a sensação de que... O pessoal pode ficar aí para fazer as perguntas. Doutor Jorge, só assim, relembrando, assim, você falando e eu sentindo o que eu passei ao longo do tempo na prefeitura, que é exatamente aquela interligação da parte técnica com a universidade com a governança, entendeu? Com o poder público. Eu lembrei também, na época, onde, não sei qual foi o prefeito, onde a usina de asfalto da prefeitura tinha um acompanhamento técnico pela própria universidade. Você lembra disso, né? E aquilo nos dava um respaldo técnico imenso em relação até à imprensa, porque no dia que chove, a proporção do baixo vento em Fortaleza, alguns pontos que acumulam água, você sabe que o asfalto é inimigo da água, né? E causa muitos transtornos. Eu lembro que na época, muitas vezes, tinha reclamações em relação ao revestimento, o asfalto, e muitas vezes tinha um apoio técnico de vocês, e isso nos resguardava muito. E você sabe, conhece, que existe uma distância do conhecimento técnico para o poder público, né? Para você fazer essa interligação, que dá um respaldo técnico para qualquer secretário. Perfeito, A gente tem que encorajá-los a usar mais isso, né? Tem secretários que pulam nesse barco dessa rede com a universidade, e não é só a universidade, parece que a universidade tem a solução dos problemas, não é isso. A universidade tem cabeças, e o corpo técnico das secretarias tem ótimas cabeças, você é um exemplo delas, você é uma pessoa reconhecida no Estado como uma pessoa de competência na área, sobretudo de drenagem. Mas, então, juntando o corpo técnico, juntando a universidade, juntando empresas,
porque é importante trazer também, existe um grupo de empresas pequenas, médias, que eventualmente vão construir, talvez de uma maneira ágil, algumas soluções. Por exemplo, você desenvolve um algoritmo desse reconhecimento de imagem, mas na hora para você colocá-lo no final da torre e utilizá-lo, dificilmente vai ser um professor da universidade vai fazer, eventualmente você vai precisar ter são as tais spin-offs, a partir do laboratório se faz uma empresa e elas saem para fazer a venda daquilo ali. E aí, de novo, não precisa vender para o governo, porque foi desenvolvido pelo governo, mas pode vender para fora. Então, esse grupo de atores é fundamental, é tal coisa. Eu não entendo hoje, eu que estou vendo, 17 cientistas-chefes. É muito curioso assistir um grupo aí de 1/3 de secretários que estão dentro desse ambiente, é quase que diário. E não por acaso isso aí anda. E a secretaria funciona melhor, você olha e dá orgulho de ver aquilo. Né? Alguns ainda olham com certa desconfiança, e isso, em parte, eu entendo, muitas vezes a própria área daquele conhecimento é um pouco mais complicado de você fazer entrega, né? Porque as áreas são muito distintas. Né? E às vezes há uma desconfiança, e às vezes há um fechamento mesmo, por alguma razão que a gente ainda tem que descobrir, né? Que a sociologia da inovação ainda vai nos ajudar. Esse foi um desafio, eu já me reuni com um grupo de sociologia. Né? Existe uma área chamada sociologia da inovação. Por que alguns órgãos públicos são tão refratários à inovação? Né? E como é que a gente pode construtivamente agregar a esses órgãos? Ou nós vamos ficar assistindo essa tentativa de levar o conhecimento para a administração pública, essa parceria, pelos próximos 10 anos, 20 anos, sem conseguir? Eu acho que é importante a gente tentar ter alguma forma de entrada nesses locais mais difíceis. Mas é um aprendizado. Esses problemas eu todo encaro, são oportunidades da gente conhecer melhor o que está acontecendo. Mais alguém aí? Bom dia. Parabéns, professor Jorge, pela iniciativa de ter trazido assim, junto com a FUNCAP, né, essa do jovem cientista, né? E aí eu fiquei muito feliz, porque assim, eu até me enquadraria nessas linhas de pesquisa, né? Então, pesquisas um pouco mais genéricas para entender a infraestrutura de um modo geral, né? Que aí é justamente isso, falta essa integração, a gente tem as informações, mas não tem, né? Como é que eu tomo as melhores decisões com aquilo que eu tenho? Por que eu não estou pensando nisso tudo, né? Então, isso foi uma coisa que eu já comecei no mestrado, né? Então, eu mapeei aqui a minha cidade. Então, eu entendo como é que funciona a água, prefeitura, gás, só não a parte elétrica, que não era subterrânea e não influenciava no pavimento, mas isso é uma coisa que você pode levar para qualquer outro local, né? Então, esse mapeamento, esse entendimento, ele é muito importante para você gerar essas pesquisas específicas, né? Então, as pesquisas mais gerais, elas têm justamente esse objetivo, né? O mapeamento, né? Então, esse mapeamento é efetivamente mapa, é efetivamente processo. E aí eu fiquei muito feliz. Então, se tiver vaga para mim, eu topo, viu? É só me chamar e chamar o orientador que a gente vai. Ótimo. É sempre bom ter gente entusiasmada trabalhando, e eu vou pegar um gancho, Márcio, da sua fala. A gente vê muita proposta colocada em várias áreas de mapeamento, de observatório, e são coisas importantes, porque isso dá uma compreensão, né, meio que um zoom out aqui. Ou seja, a gente ainda está nesse estágio, a gente ainda precisa ter essa visão geral das diferentes áreas. Mas uma das coisas que a gente já discutiu muito e aprendeu nesse processo lá na FUNCAP é que isso pode até ser uma coisa do projeto, mas ela não pode ser a coisa do projeto. Eu achei interessante você falar isso, porque esse é um tema que tem recorrentemente aparecido. Olha, se o seu produto é um mapeamento e um observatório, a FUNCAP não vai ser o local de apoio principal. Ele pode ser um produto, mas ele será e de forma alguma o principal. Então, de alguma maneira, nas diferentes áreas, a gente está querendo dar um passo a mais nessa tal que outras entregas podem ser feitas para além dessa compreensão, que, claro, esse diagnóstico, essa framework primeiro, ela é necessária, e talvez ela aconteça no início do projeto.
mas a gente já aprendeu que a gente precisa exigir mais disso, um exercício maior, nem que seja em alguns poucos vetores específicos, né, com concretude maior, porque senão o projeto acaba não se sustentando, e aí entra até a questão da comunicação, que eu queria, talvez a Ana possa comentar alguma coisa do que ouviu, mas até de comunicar internamente no governo, para a sociedade, a gente não pode comunicar que o que a gente está fazendo é mapeando, organizando, ainda que sejam produtos importantes, porque eu posso argumentar que eu não consigo fazer nada sem isso. Mas o problema é que muitas vezes você fica 2 anos fazendo isso, 3 anos, aí terminou e a gente não tem mais o projeto. Então, a gente vai precisar ter algumas entregas que vão paralelo aqui, enquanto você está mapeando, mas nós vamos estar cobrando entregas específicas em algumas áreas. É como se fosse assim, deixa eu mapear, eu vou botar uma analogia que talvez não seja boa, mas eu vou mapear direitinho a Covid enquanto eu penso no Elmo. Não, eu vou entregar o Elmo em 3 meses. Vai ter gente mapeando epidemiologicamente o que está acontecendo, mas nós vamos entregar isso. E talvez não seja uma analogia feliz, porque a gente sabia que o Elmo seria uma boa, mas eu acho que em outras áreas existem algumas tecnologias e produtos que a gente já sabe que são necessários. Então vamos atrás deles, vamos atrás de fazer essa entrega, e claro, sem prescindir desse mapeamento, desse diagnóstico, dessa framework, sempre cada vez mais aprimorada. Claro, isso é permanente. Né? O presidente da FUNCAP tem até uma brincadeira que ele diz, se alguém colocar a revisão bibliográfica como meta aqui, como parte, atividade, está cancelado o projeto. Né? Ele fala isso brincando, mas é como quem diz o seguinte, eu estou assumindo que quem está vindo propor um projeto já está up to date aí na bibliografia. Eu não quero ninguém aqui, né? A revisão ela é permanente, ela é parte do dia a dia. De novo, não sei se é uma boa analogia, mas é como se fosse a revisão, os mapeamentos, ok, observatório, vamos fazer, mas cadê a entrega? É isso, mas o objetivo do processo do mapeamento é mapeou, aplicou, reaplica e refaz, né? Não é fazer um processo teórico, não, né? Entendeu, onde o produto seja somente avaliou, aplicou. Professor Jorge, Márcia, todos, boa tarde já, né? Primeiro, se me permite uma pequena fala, né, pegando esse gancho. Muita gente confunde o marketing só com publicidade e propaganda, né? Mas, na verdade, o marketing, né, como vertente científica, ele é essa grande conexão, né, entre o que se produz e o valor que se entrega. Então, já de start, a gente já tem uma conexão muito forte aí nesse aspecto, né, de também trabalhar mercadologicamente, né, como estamos sendo percebidos em termos de valor e como a gente pode aproximar isso. Porque substancialmente, né, tecnicamente falando, a gente tem um volume de informações e de tecnologias sendo desenvolvidas, isso é porque eu peguei agora nessa pequena hora, né? Com mais contato a gente vai se aprofundar nisso, tremendo. Né? Então, mais do que comunicar, é conectar, né? É, de fato, ajustar essas duas pontas aí e fazer essa magia da entrega de valor na vida das pessoas acontecer. O tempo inteiro, enquanto vocês estavam falando, eu me lembro de um cliente que trabalha na área de logística, e a gente fez um evento, né, no YouTube há poucos dias, e se estava falando sobre os patinetes elétricos, né? Por que ele não tinha investido nos patinetes elétricos? E a primeira resposta dele foi pela malha viária, porque a gente tinha, né, grandes problemas aqui e provavelmente o volume de acidentes com funcionários nas entregas seriam comprometidos. Então, muitas vezes a gente não só olhar para o aprofundamento desse mapeamento no sentido de redes, né, de esgoto, enfim, mas também para o que se oportuniza a partir dessa pavimentação em termos de tecnologias de mobilidade que passam a ser possíveis, né, a partir dessa inteligência viária que começa a conectar de fato, né, destinos. Então, assim, lógico, eu sou uma pessoa do marketing, então a gente vem para abstrair mesmo, né? Para gerar mais significado, mais sentido e pensar nessa conexão. Então, eu estava aqui pensando no volume de inovações de mobilidade que podem surgir a partir
desse movimento que começa aqui, não só da economia, né, e do recurso bem aplicado, mas mesmo de possibilitar que a gente tenha uma infraestrutura, né, preparada para que a gente consiga ter uma mobilidade aí também mais inovadora, impacte a vida das pessoas, né, gere valor aí em sociedade. Então, professor, gratidão aí por ter participado desse momento com vocês, estou muito feliz e espero que possamos contribuir aí, né, com essa visão mercadológica e também de comunicação e conexão com os públicos, tá? Legal, Ana, seja muito bem-vinda. Muito, muito bom. A sua fala só reforça algo que eu acho que a gente tem que começar a pensar, Heber, no próprio Petran. A gente tenho tido conversas com o Bruno Bertoncini, num tema que é mais amplo e acaba aproximando o planejamento da infra, que é algo que a gente se ressente tanto de não ter, ou seja, tem um grupo muito trabalhando essa coisa que você chamou para baixo, né, o profundo, os materiais, a drenagem, tem um grupo trabalhando o planejamento, né, e frequentemente, pelo menos nos 23 anos que eu tenho de UFC, essa interface termina que não funciona tão bem. E há temas, e cidades inteligentes é um tema que vem surgindo, né, para tentar criar a melhor vida para a sociedade, né, para os cidadãos. Eu acho que a gente vai precisar cada vez mais aproximar esse mundo mais hard da infraestrutura, né? Você acabou de dar um exemplo, porque ele oportuniza outras coisas que melhoram a vida do cidadão e os colegas do planejamento e da mobilidade urbana vão, e aí não é a gente da infra, mas a gente em contato com eles vai acabar produzindo resultados que vai melhorar, irão melhorar. A relevância aumenta, né? Esse impacto, esse gap, esse gargalo. Gente, eu estou chegando agora, primeira reunião, tá? Se eu falar algo que não faz sentido para vocês, me corrigem. Com o Heber de olho aí no horário, né? Tá bom, então. Gargalo da comercialização. A gente vai conversar bastante ainda. Heber, eu espero ter atendido. Aí eu peço desculpa de novo pelo horário. Não, que é isso. Foi muito boa a discussão, né? A apresentação, vou deixar todo mundo ciente da importância do projeto e, quem sabe, receber outras colaborações, né? A gente fortalecer aí a ideia do projeto. Alguém tiver mais alguma pergunta? Está vendo aqui pelo chat, mas não tem nada. Então, acho que é isso, Jorge. Muito obrigado pela sua presença, participação, apresentação, os demais também presentes. A gente volta a se encontrar aí na próxima sexta-feira, às 11h. Tá bom, pessoal? Boa sexta. Obrigado. Bom final de semana, pessoal. Tchau, gente. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Bom final de semana.